igreja, através de uma equipe aí de liderança, especialmente nossa ministra Denise. É um ministério que tem tido um papel extraordinário na vida da nossa igreja, um papel muito relevante, porque primeiro quebra de paradigmas, né, de que as pessoas que têm problema não podem estar na igreja. Que nós estamos quebrando o paradigma, mostrando que todos nós temos problemas e estamos na igreja, temos lutas, dificuldades e estamos na igreja. Segundo, um ministério que encoraja e ajuda a restauração de pessoas, aonde quer que elas estejam, na posição que elas estão. Inclusive, dei uma entrevista essa semana para o jornalista do Jornal Globo, já saiu no blog do Jornal Globo e vai ser impresso na página, no Jornal Globo, mesmo no papel, né? E vai ser uma das edições, ele vai nos estar nos dizendo. Mas eu falo justamente sobre isso, sobre o Celebrando a Recuperação e a importância dele na vida da igreja, nesse processo de transformação de vidas, tá? Hoje eu queria, dando continuidade aí ao trabalho, né, de vocês e o trabalho da sequência, falar sobre a graça de Deus em nossas vidas. Se você observar, no princípio número 6 do Celebrando, ele diz: eu examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal, reparando os danos que causei às outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiro. Claro, aqui é uma observação extremamente importante, que às vezes não é o momento, não é apropriado compartilhar alguma coisa, pedir algum perdão, vai gerar mais polêmica ainda, mais dificuldade do que já está vivendo. Mas a Bíblia diz assim, Mateus 5, 23 e 24: se você estiver diante do altar do templo oferecendo um sacrifício a Deus e de repente se lembrar de que um amigo tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali ao lado do altar, vá e peça desculpas, faça as pazes com ele, depois volte e ofereça seu sacrifício a Deus. Mateus 5, 23 e 24. Se você perceber, na medida que nós crescemos como cristãos, nós queremos ser mais parecidos com Cristo. Na medida que vocês vão sendo transformados no Celebrando a Recuperação, de semana em semana, de grupo em grupo, de estudo em estudo, na medida que nós vamos aprendendo mais de Deus, o nosso alvo é parecer com Jesus em todos os aspectos da vida de Jesus, o caráter de Jesus, nas escolhas de Jesus, nas decisões de Jesus. A gente vai na medida que a gente vai crescendo, nós vamos sentindo a necessidade de perdoar e ser perdoados. Me lembro que assim que eu tomei uma atitude diante de Deus, séria mesmo, de querer ser um jovem segundo o coração de Deus, aos 17 anos de idade, aos 18 anos de idade, no meu processo de crescimento espiritual, eu olhei para trás e eu percebi que tinha muitas coisas que eu tinha que reparar na área de relacionamento com namoradas. E aí eu comecei a perguntar para Deus, naquele tempo nem Celebrando a Recuperação tinha, perguntar para Deus como é que eu faria esses reparos com aquelas meninas que eu já tinha namorado algum tempo atrás e que eu tinha ofendido, que eu tinha ferido, o que eu precisava fazer. E aí, uma por uma, antes de ir para o seminário, aos 22 anos de idade, uma por uma eu procurei e disse: olha, quando nós namoramos, eu não tive uma atitude séria, uma atitude de homem como você, eu feri o seu coração, eu quero que você me perdoe. Mas já foi tanto tempo que passou o nosso namoro, eu nem lembro disso mais. Não, mas para mim é importante, eu vou para o seminário, eu vou ser pastor, eu preciso ter certeza que não vou trazer para o ministério nenhuma dessas mágoas. E graças a Deus eu tive o privilégio de ser perdoado, de ser tratado por Deus nessas áreas com todas essas meninas. Na medida que isso vai acontecendo, nós vamos sentindo necessidade. Sabe que o versículo chave do Celebrando a Recuperação na área de graça, e hoje queremos falar rapidamente sobre graça, está exatamente na palavra de Deus, e eu queria que você pensasse comigo agora em 1 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10, diz assim: ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas,
para que assim a proteção de Cristo esteja comigo. Me alegro também com as minhas fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco a minha força, então tenho a força de Cristo em minha vida. Hoje o nosso tema é graça. Graça é um presente de Deus. Eu gosto de dizer que graça, e se eu dissesse só isso nessa noite e a gente fosse para casa pensando nisso, já seria importante. Graça é quando Deus me dá o que eu preciso e não o que eu mereço. A Bíblia diz que por causa dos meus erros, dos meus fracassos, das minhas fraquezas, das minhas mazelas, de quem eu sou por dentro, de quem eu sou comigo mesmo, eu merecia a morte, merecia afastamento de Deus, merecia distanciamento de Deus, mas pela graça de Deus eu fui perdoado, restaurado, curado, foi dada uma segunda chance, uma terceira chance. Cada vez que eu preciso de graça de Deus na minha vida, a graça está à minha disposição. Então isso é graça. Graça é quando Deus me dá o que eu preciso e não o que eu mereço. Nós aceitamos a graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quando nós recebemos o Evangelho, recebemos Cristo, recebemos seu perdão, nós aceitamos a graça, tomamos posse da graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos amados pela graça, perdoados pela graça, salvos pela graça. E a Bíblia diz que essa graça é eterna. Como é maravilhoso olhar a palavra de Deus. Romanos 3, 24 diz assim: mas Deus, pela sua graça e sem exigir nada, nos aceita por meio de Cristo Jesus, que nos salva. Deus, por meio da sua graça, sem exigir nada, nos aceita. Quando a gente vê um texto como esse, a gente vai perceber que Romanos 5, 8 é uma realidade. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, com nossos erros. Deus nos amou 100%, nos amou intensamente, nos amou inteiramente. Às vezes nos sentimos condenados, nos sentimos culpados. Essa semana eu estava conversando com uma menina, ela disse: pastor, eu parei de vir da igreja, parei de frequentar os cultos, porque eu cometi um pecado grave, um grande pecado, e eu não me sinto digna de estar na igreja. Eu disse: então você não conhece o ministério da igreja, chamado Celebrando a Recuperação? Eu disse: olha, minha filha, todos os cristãos desta igreja cometeram esta semana, alguma coisa que sentiu um sentimento de culpa, que teve um sentimento de culpa. Se todos os cristãos deixassem de vir à igreja porque acham que não merece, não teria uma só pessoa na igreja. A questão não é esse o tratamento, é porque você não compreende a graça de Deus. A graça de Deus nos perdoa totalmente quando nós confessamos. O grande problema que eu vejo aqui é que às vezes nós estamos num estado de erro. Sabe quando a pessoa cai e ela não quer mudar, ela não quer deixar, ela cai e quer permanecer naquele estado, é diferente. Às vezes a pessoa se afasta do Evangelho, afasta de Deus, afasta da igreja, não é porque ele não compreende que Deus é capaz de perdoá-lo, é porque ele não quer o perdão de Deus, é porque ele não quer mudar, ele não quer deixar, ele se acomoda com aquilo ali. Mas quando você cai e que precisa do perdão, da graça de Deus na sua vida, e estende a sua oração para Deus pedindo perdão, imediatamente, automaticamente Ele te perdoa. Nós aceitamos a graça de Deus pela fé. Por mais duro que eu trabalhe, ou que você trabalhe, eu não vou conseguir merecer entrar nos céus. A única forma de experimentar Deus, a graça salvadora dele na minha vida, é pela fé em Cristo Jesus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versos 8 e 9.